Amados, que nós vamos compartilhar aqui com os irmãos agora o que existe de mais precioso e mais eficaz na minha vida. O que nós vamos compartilhar agora, de forma muito prática, tem sido o que tem me mantido em pé em todos os problemas, necessidades, angústias. É exatamente o que nós vamos compartilhar agora, que traz refrigério, que anima, que fortalece, que traz todas as manhãs, todos os dias, o que eu preciso, o que mais eu preciso. E eu tenho convicção plena, absoluta, que é o que mais você necessita. O que mais você precisa é o que nós vamos compartilhar juntos aqui agora, diante do nosso Deus. Nós estivemos nas últimas duas mensagens pensando um pouco juntos sobre cura. Você lembra? Sobre cura para as enfermidades mentais, principalmente para as enfermidades mentais. E também nós vimos ali do que Deus traz de saúde espiritual, também física, mas nós estamos tratando e vamos tratar de uma forma muito especial neste ano sobre saúde mental. Para nós sermos pessoas mentalmente mais saudáveis, tem tudo a ver com a saúde espiritual. E nós vimos nas duas mensagens. Na primeira, nós vimos como a gente ter essa saúde, essa epidemia de tantos transtornos mentais. O DSM-5 a gente viu, são mais de 300 transtornos. Então, talvez todos nós temos algum tipo de transtorno e às vezes nós nem sabemos. E como então a gente cuidar da nossa mente, como nós renovarmos a nossa mente, como nós temos saúde mental, saúde espiritual, e aí já vem ali muita saúde física, que a gente sabe que muita enfermidade física é consequência de enfermidade mental, emocional, espiritual, e vai ali destruindo as nossas vidas. E na primeira mensagem que nós vimos ali, para que nós tenhamos saúde mental, a primeira atitude, nós vimos, é termos conversas francas com o nosso Deus. Aprendemos a abrir os nossos corações com o nosso Deus. Depois nós vimos ali, encontrar também motivos de gratidão. Encontrar motivos de gratidão também traz saúde. Um coração grato é remédio para as nossas vidas. Aí também nós aprendemos que este processo de cura é, na verdade, isso que acabamos de falar, é um processo. Não é assim, de uma hora para outra, é um processo onde Deus vai ali renovando as nossas mentes, trabalhando nos nossos corações e nos curando nesse processo que Ele tem para a gente viver. Aí nós fomos ver o que é esse processo na segunda mensagem, e nós ali identificamos alguns embaraços que travam a gente para que a gente tenha, nesse processo de saúde mental para as nossas vidas, e alguns embaraços que travam a gente, bloqueios ali que vêm na nossa vida. Então, primeiro a gente viu na segunda mensagem que um dos bloqueios é a religiosidade. E o segundo bloqueio, a procrastinação, deixar sempre para depois, sempre para amanhã. E em terceiro nós vimos sobre a orfandade. E citamos ali sobre a orfandade. Mas hoje nós vamos entender melhor sobre o que é esse trem, esse negócio, essa coisa, orfandade, o que é isso? E realmente, gente, é um câncer. É um câncer para as nossas mentes, é um câncer para as nossas almas, é um câncer que vai nos corroendo e destruindo as nossas vidas. E nós entendemos claramente o que é essa orfandade
e aprendemos a vencer essa orfandade para com as nossas vidas. É tipo assim, olha, você está passando por uma dificuldade, você está passando por uma luta, você está passando por um problema, e quando você vai orar, é fácil, né? A gente ora e tudo, e flui. Não, é uma dificuldade, e por vezes muitos nem oram, ou não conseguem orar, ou não confiam para orar, e às vezes estão em crises de fé, e não conseguem de fato depender de Deus, e vem aquela pressão, uma opressão, a dificuldade de orar, uma dificuldade de entregar para Deus, e aí vem uma sensação de que a gente está lutando sozinho, de que a gente é sozinho, que é só a gente, e aí a gente vai olhando para a situação, e às vezes a gente olha só, tem ali um fiozinho de esperança, e em outras situações vem uma angústia profunda, onde você não vê mais solução, e aí vai se esgotando, e as forças vão se esvaindo, e a gente vai ficando cada vez mais doente, enfermo, tragada pelo espírito da orfandade. Isso chama-se espírito da orfandade. E tudo isso é provocado mesmo por esse espírito que nos prende. E ele age principalmente através do engano. E nós vamos estudar, entender bem o que é esse espírito, para que a gente vença, aprender como vencer o espírito da orfandade. Hoje, esse é o tema da mensagem de hoje, vencendo o espírito da orfandade. No Salmo 68, o verso 5, abra sua Bíblia aí. Salmo 68, verso 5. Diz assim: Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Pai para os órfãos. Pai para os órfãos. Aqueles que estão na orfandade, aqueles que estão tomados, enganados no espírito da orfandade, nosso Deus é o nosso Pai de amor. Há um vídeo bastante antigo, mas ele é uma carta de amor do Pai. E é uma carta de amor do nosso Pai Celestial, porque este vídeo, cada frase, cada afirmação ali, é um texto da Palavra de Deus, é um versículo da Palavra de Deus, mostrando esta paternidade, como Deus é Pai de verdade. Mesmo sendo um vídeo antigo, talvez muitos já viram, e talvez muitos não viram ainda, e mesmo sendo um vídeo antigo, vamos prestar atenção nessas afirmações, que todas elas são textos da Palavra de Deus, mostrando este amor tão grande do nosso Pai querido. Vamos ver o vídeo. As palavras que você vai experimentar são verdadeiras. Elas vão mudar a sua vida se você deixar, pois vem do coração de Deus. Ele ama você. Ele é o Pai que você tem procurado por toda a sua vida. Essa é a sua carta de amor para você. Meu filho, você pode não me conhecer, mas eu sei tudo sobre você.
Eu sei quando se senta e quando se levanta. Eu conheço bem todos os seus caminhos. E até os cabelos da sua cabeça são todos contados. Pois você foi feito à minha imagem. Em mim você vive, se move e tem existido. Pois você é a minha descendência. Eu te conheci mesmo antes que você existisse. E escolhi você quando planejava a criação. Você não foi um erro, pois todos os seus dias estão escritos no meu livro. Eu determinei o momento exato do seu nascimento e onde você viveria. Você foi feito de forma admirável e maravilhosa. Eu formei você no ventre da sua mãe. E tirei você do ventre de sua mãe no dia do seu nascimento. Eu tenho sido mal representado por aqueles que não me conhecem. Eu não estou distante e zangado, pois sou a expressão completa do amor. E o meu desejo é derramar meu amor sobre você, simplesmente porque você é meu filho e eu sou o seu pai. Eu ofereço a você mais do que o seu pai terrestre jamais poderia oferecer, porque sou o pai perfeito. Cada bom presente que você recebe vem da minha mão, pois eu sou o seu provedor e supro todas as suas necessidades. Meu plano para o seu futuro tem sido sempre cheio de esperança, porque eu te amo com um amor eterno. Meus pensamentos sobre você são incontáveis, como areia na praia. E eu me regozijo sobre você com cânticos. Eu nunca vou parar de fazer o bem para você, porque você é o meu tesouro mais precioso. Eu desejo te estabelecer com todo o meu coração e toda a minha alma, e quero te mostrar coisas grandes e maravilhosas. Se você me buscar de todo o coração, você me encontrará. Se deleite em mim, e eu darei a você os desejos do seu coração, pois fui eu quem colocou esses desejos em você. Eu sou capaz de fazer mais por você do que podes imaginar, pois eu sou o seu maior encorajador. Eu sou também o pai que conforta você em todas as suas dificuldades. Quando seu coração está quebrantado, eu estou perto de você. Como um pastor carrega um cordeiro, eu carrego você perto do meu coração. Um dia eu enxugarei todas as lágrimas dos seus olhos e afastarei de você toda a dor que tenha sofrido nesta terra. Eu sou o seu pai, e eu amo você assim como amo meu filho Jesus, pois em Jesus meu amor por você é revelado. Ele é a representação exata do que sou. Ele veio para demonstrar que eu estou contigo e não contra ti, e também para dizer a você que eu não estou contando os seus pecados. Jesus morreu para que você e eu pudéssemos ser reconciliados. Sua morte foi a expressão suprema de meu amor por você. Eu desisti de tudo que amava para que pudesse ganhar o seu amor. Se você receber o presente do meu filho Jesus, você recebe a mim, e nada poderá separar você do meu amor outra vez. Venha para casa e eu vou fazer a maior festa que o céu já viu. Eu sempre fui um pai e sempre serei pai. A minha pergunta é: você quer ser meu filho? Eu estou esperando por você. Com amor, seu pai, Deus Todo-Poderoso. Você consegue confiar em Deus como Pai, naquilo que você está enfrentando, no que você está passando agora, nesses dias, na sua vida, ou às vezes uma situação que já vai de muito tempo, e aquilo que dói mais em você, aquilo que te angustia mais, aquilo que no que você está mais sofrendo na sua vida, você tem conseguido ver
saber, sentir o cuidado amoroso do seu Pai, de verdade. Muitos não estão, muitos não conseguem, muitos não sabem, muitos não confiam, muitos têm uma grande sensação de vazio, de que parece que Deus não cuida tanto de mim, parece que Deus não me ama tanto assim. Nós vamos orar agora. E o Espírito Santo dele, que ele colocou dentro de você, é um Espírito que clama, Abba, Pai, que significa paizinho. E o maior desejo do coração do Pai é que você confie nele como Pai, como aquele Pai amoroso que ele é, que de verdade está cuidando de você. Isso é um milagre. Essa fé, isso é movido por ele mesmo em nós, mas a gente precisa abrir o coração. E às vezes a gente tem bloqueios, a gente tem enganos, a gente tem coisas construídas na nossa mente que nos adoeceram e travaram a gente. E nós vamos orar agora para que Deus faça esse milagre, para que Ele traga esse milagre completo. E você consiga hoje vencer todo o espírito de orfandade e confiar de todo o seu coração e deixar o Pai te abraçar, deixar o Pai te abrigar, deixar o teu Pai do céu fazer a obra. Vamos pedir isso para Ele, vamos pedir para Deus, vamos te pedir para o nosso Pai agora. Querido Pai, nosso Deus, o Senhor bem está vendo, Papai, o que eu estou vivendo, passando, cada um de nós também, Senhor, as lutas, e Jesus não nos enganou, Ele deixou tão claro, no mundo nós teríamos tantas aflições como temos, mas Deus, o Senhor tem o teu amor, Papai, e abriga e cuida de mim, está cuidando de mim cada detalhe, que o teu Espírito Santo, agora, Deus, em cada um de nós, ó Pai, acrescente, Senhor, fé, acrescente, ó Deus, amor, acrescente, ó Deus, nos ajude, e nos quebrante, nos ajude a nos quebrantarmos e nós concordemos, Deus, de todo o nosso coração, com quem o Senhor é de verdade, o nosso grande Pai de amor. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor quer fazer isso e que o Senhor está fazendo isso e o Senhor fará na vida de cada um de nós, Pai. Por isso eu me dou ao Senhor, ó Deus, opera, ó Deus, o teu amor paternal nas nossas vidas agora, Deus, é o que nós te pedimos, cada um de nós, pedimos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Queridos, eu tenho 3 filhos, um deles é deste tamanho, um outro mais ou menos, e uma filha. E tenho 3 netos também, um já de 6 aninhos e 2 pequenininhas de 1 aninho, quase 2 anos. E nessa semana, uma delas ficou em casa e estava irritada, estava brava, chorando, gritando de sono. Aí foi tão bom poder pegá-la no colo e aconchegá-la no colo assim. E ela... E sossegou, aconchegada no colo do segundo pai.
dela, avô. E muito, muito precioso a gente poder saber que Deus faz a mesma coisa com a gente. E é verdade. Eu estava ouvindo outro dia de uma jovem que ela começou a frequentar uma igreja e entendeu o plano de salvação. Mas ela tinha um bloqueio, ela tinha uma dúvida muito grande. Ela falou: como eu, sendo homossexual, Deus que me fez homossexual, agora não me aceita? Ela muito confusa. Como eu, sendo homossexual, Deus me fez homossexual, mas agora Ele não me aceita. E o pastor e a esposa foram ensinando para ela sobre o amor, textos da palavra de Deus, sobre o amor do nosso Pai de amor, como o nosso Deus nos ama e é o nosso Pai. E ela foi aprendendo aqueles textos sobre a paternidade de Deus, esse Pai amoroso que cuida, até que o pastor e a esposa sugeriram de orar com ela e pedir para Jesus apresentar o Pai dele para ela. Eles falaram: imagine Jesus aqui com a gente. Ele está. E ele pode apresentar o Pai dele para você agora. Vamos pedir para que ele faça isso? Ela: sim. E eles começaram a orar. E aquela jovem viu pela fé Jesus apresentando o Pai dele para ela. E disse para ela: Ele também quer ser o seu Pai. E ela então chegou para o Pai e falou para o Pai: posso sentar no seu colo? E o Pai disse para ela: não. Eu pego você, filhinha. Eu carrego você no meu colo. E ele pegou e carregou aquela jovem no seu colo. E aquela jovem se encolheu na poltrona onde estava, numa posição fetal, chorando, 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 profundamente. No colo do Pai. E lá no colo do Pai, ela recebeu a sua identidade como filha, como filhinha amada. A sua identidade como filhinha amada, mulher, filhinha amada do Pai de amor. Como nós, todos nós, precisamos ver o nosso Pai nos carregando no colo, o nosso Pai nos acolhendo, o nosso Pai nos transformando, o nosso Pai mudando a nossa história. E é isso que mais o nosso Pai deseja fazer. Mas nós somos muito complexos, extremamente complexos. Mas o nosso Pai amoroso quer que a gente simplesmente deixe Ele nos pegar no colo. E nos dá toda a paz que a gente precisa, toda a esperança que a gente precisa, todo o ânimo que a gente precisa, tudo que vem de fruto do seu Espírito Santo de Abba. Abba, Pai, que significa paizinho. Para você, para mim, o nosso Deus é assim.
Houve um irmãozinho muito preocupado, e às vezes vai estudando muito a Bíblia e tudo, e às vezes ficando muito orgulhoso de conhecer muito a Bíblia, e começa a achar que conhece mais que todo mundo, e vai ficando orgulhoso ao invés de ficar humilde. Aí ele estava ali todo preocupadíssimo, porque ele não conseguia achar na Bíblia o nome mesmo de Deus. E ele estava muito preocupado de não chamar o nome de Deus em vão. E ele falou, eu não sei o que eu vou fazer, eu quero saber qual que é o nome de Deus. E ele perguntou para o pastor dele lá, qual que é o nome de Deus? Me fala o nome de Deus. Eu preciso saber realmente o nome de Deus, para não dizer o nome de Deus em vão. Você sabe qual que é o nome de Deus? Sabe? É God? Qual que é o nome de Deus? Qual que é o nome de Deus? Jeová? Yahvé? Como Jesus chama a Deus? Lembra da oração do Pai Nosso? Ele preocupado de orar e ele queria saber orar, o jovem lá queria saber orar e usar o nome certo. O nome que mais Deus gosta de ouvir e que agrada o coração do nosso Deus, sabe qual é? Pai. Esse é o nome, Pai. Pai nosso que estás no céu. Assim Jesus nos ensinou a orar, a chamar o nosso grande Deus, do nosso grande Pai de amor. Esse é o seu Pai, esse é o meu Pai, e a gente vai se apegando nele, graças a Deus, pelo que Ele tem feito em nós e tem operado em nós. Por mais, então, que você se sinta abandonada. Pode acender as luzes aqui da frente também para a gente, por favor? Abandonado ou abandonada. Se você, às vezes, está se sentindo sozinho, e eu não sei se lá no fundo você pensa, olha, talvez Deus não cuida tanto assim de mim. Olha o que está acontecendo comigo. Olha aí a minha história. Olha, e você vai olhando as circunstâncias. E lá no fundo, você pode estar confiando que Deus não cuida tanto de mim, dos detalhes, como o pastor fala ali na igreja. Na vida real, talvez Deus não está cuidando tanto. Porque é o que eu estou vendo na minha vida prática. Na verdade, é eu que tenho que cuidar de mim mesmo. Eu sou sozinho nesse mundo. Se não for eu cuidar de mim mesmo, já era. É eu que me defendo. Talvez você esteja nesse espírito. Esse espírito onde você se sente sozinha, sozinho, solitário, chama-se espírito da orfandade. Isso é o pior desastre na sua vida. É isso que mais Satanás quer fazer. E sabe onde surgiu o espírito da orfandade? Surgiu no coração dele mesmo. Quando Deus criou os anjos, você sabe da história. Criou Lúcifer como anjo de luz, poderosíssimo, e colocou ele como líder dos anjos ali no céu. E Lúcifer tinha tudo do Pai, tudo que ele poderia se realizar e se satisfazer, ele tinha direto do Pai de amor, porque Deus sempre foi o nosso Pai de amor, nunca mudou, desde aquele tempo. Mas no coração de Lúcifer, ele quis ser
maior do que Deus, subir acima das estrelas de Deus, diz o texto. E querendo ser maior do que Deus, ele se rebelou contra Deus e ele tomou uma decisão. Eu serei órfão. Eu serei um órfão. Eu vou cuidar de mim. Eu dou conta de mim. Eu consigo. Eu posso. Eu faço. Eu. E ele, então, foi expulso da presença de Deus por causa dessa rebeldia. Ele mais um terço dos anjos foram expulsos da presença de Deus e estão neste planeta que eu e você vivemos. E sabe qual é o alvo principal de Satanás? Tornar você um órfão, como ele. Uma órfã como ele. Sabe por quê? Porque ele, na rebeldia, ele teve que assistir Deus criando Adão e Eva. A imagem e semelhança dele. E Satanás, foi trocado o nome para Satanás, que é o anjo de trevas. E Satanás, então, agora assistindo Deus criando Adão e Eva, a imagem de Deus. Ele ficou muito furioso. Aí sabe o que ele tomou de decisão? Eu vou tornar esses filhinhos, a imagem e semelhança do Pai, órfãos, a minha imagem e semelhança, órfãos, a minha imagem e semelhança. É este o principal alvo de Satanás, fazer de você um solitário, uma solitária, uma independente, uma pessoa que confie em você. Isso é tão forte, esse espírito da orfandade é algo tão forte, que a gente tem uma luta muito grande para depender do nosso Pai. Porque esse espírito jaz no maligno neste mundo. E tudo fora de nós se move. Todas as propagandas, mídias, tudo que você possa imaginar, se move nessa mentalidade da orfandade, para levar você cada vez mais longe do seu Pai, ou para que você não conheça e não confie em Deus como o seu Pai de amor, que ama de verdade e cuida de você de verdade. Por isso, você precisa acordar e notar, ver todas as investidas do espírito de orfandade contra você, para que você não confie no seu Pai de amor. Esse é o espírito da orfandade que já é para tentar fazer de você um órfão e destruir a sua vida. Agora, o nosso Deus, o que ele faz? Olha o nosso texto que nós lemos agora, de Salmo 68, verso 5. Olha, Salmo 68, verso 5. Ele é pai para os órfãos, e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Ele hoje habita onde? Dentro de você. E ele é o seu pai. Neste texto, ele é um pai, está falando de órfãos que não têm pai. Pai físico mesmo, não tem, a pessoa é órfã. O texto está se referindo a esses órfãos.
Mas não sei se seu pai é vivo, se você já teve pai, se seu pai já morreu, a sua mãe, se você... Mas ele é pai também para órfãos de pai e mãe vivos. Talvez nunca o seu pai e sua mãe te desprezaram. Você não foi um órfão de pai e mãe fisicamente falando. Mas você pode ser um órfão do Pai Celestial. E Ele é Pai para você, também que pode sofrer, está sofrendo muito com a orfandade. Por isso nós estamos aprendendo e vamos aprender hoje a vencer mesmo esse espírito da orfandade. No espírito da orfandade, ele traz vários valores. Por exemplo, os filhos de Deus que sustentaram o regime de apartheid ali na África do Sul. Você lembra disso na história? Por trás da apartheid estavam os filhos de Deus, promovendo aquela segregação racial, a violência, em nome do Pai. Também nos Estados Unidos, a Ku Klux Klan, também uma associação ali de um regime racista e de extermínio, matando muitas pessoas, em nome, sabe de quem? Do Pai. E nós olhamos para a história está cheia desses exemplos, em nome do Pai, muitas atrocidades têm sido feitas, e a gente fica, como podem? Mas, na realidade das nossas vidas, nós podemos estar fazendo o pior. Porque é aquele pai que vem, traz os filhos na igreja para aprender sobre o Pai Celestial, mas o próprio pai ou a mãe vivem como órfãos. E sabe o que os seus filhos serão? Órfãos de pais vivos. Seus filhos serão órfãos de pais vivos. Porque não vão aprender aqui na igreja a ser filhos do Pai Celestial e depender do Pai Celestial. Eles aprendem principalmente com os pais. Alguns raramente aprendem só na igreja, mas principalmente com os pais, vendo o Pai Celestial como Pai de verdade. E eu não sei como você tem andado, eu não sei como você tem vivido, eu não sei como você tem tratado o teu pai de amor. Eu não sei como é o teu relacionamento com o teu pai de amor. Você sabe. Que seja um relacionamento verdadeiro e íntimo. Como são as conversas com o seu pai? Como têm sido as conversas com o seu Pai do céu? Ou você está mais para órfão do que para pai? Para filho amado, filhinho amado de verdade. A palavra nos ensina que nós somos filhinhos de verdade, e é tão bom a gente ser filhinho. E o nosso Deus, Ele é tão sábio, que Ele nos criou com um grande vazio dentro de nós. As nossas almas clamam pelo Deus vivo. As nossas almas clamam pelo Deus vivo, e só vamos ter satisfação, só vamos estar bem na presença do Pai. Não tem outro lugar. Na casa do Pai, não tem outro lugar. Mas se você acha que vai viver longe do Pai, acha melhor viver longe do Pai, vai ser só destruição. E a coisa mais horrível, porque longe do Pai a gente fica dependendo das circunstâncias. Então todas as circunstâncias
nós precisamos ter boas circunstâncias para que a gente tenha de fato aquela coisa, olha, eu estou satisfeito na vida, eu estou bem na vida. Mas a realidade não é essa, as circunstâncias são muito difíceis. Tudo que vem com muito esforço, muita dificuldade, muitas lutas. Então, seja o que você estiver na sua vida, vai para o Pai. Eu não sei se você está convencido disso. Se você hoje está convencido que o teu pai é o teu pai de amor de verdade. Mas é muito difícil confiarmos em Deus como Pai, principalmente quando nós oramos e Deus não responde. Ou quando nós pedimos e Ele dá algo que nós não pedimos. Ou não dá aquilo que nós queremos muito. E às vezes faz ao contrário, ou não faz. Muito difícil quando Deus frustra os nossos sonhos. Quando Deus não concorda com a sua vontade, isso marca, isso fere, isso traumatiza. Quando você era criança, seu pai, sua mãe concordava com tudo que você queria? Lembra? Deixava fazer tudo que você queria, não era? Não era assim? Não foi assim? Nunca seu pai, sua mãe disse um não para você, não é verdade? Não, não é verdade. Por que nós dizemos não para uma criancinha, por exemplo, a Cici lá, a minha neta, vai pegar uma faca afiada na mão com 2 aninhos de idade? Não! A gente corre, não! Tira na hora. Por quê? Porque a gente sabe que ela vai se machucar. E sabe o que ela faz? O berreiro é meu, e fica muito frustrada, que você arrancou, tirou da mão dela aquilo que ela queria. Mas você não vai dar de jeito nenhum. Não é verdade? É assim o nosso Pai que nos ama. Aquele carro, aquela situação, Deus estava enxergando lá na frente. Deus tem os propósitos melhores, Deus tem um futuro. Quando você vai ouvindo mais sobre o que Deus tem para o seu futuro, muita coisa, só coisa boa, mesmo que nesse processo haja sofrimento. E algumas coisas Deus não vai dar. Nosso Pai não vai dar, porque Ele tem propósitos mais altos, Ele tem coisa muito maior. E livramentos para você. Mas você não quer mais conversar com seu pai, porque ele não fez o que você quer. E no fundo, esse é o nosso maior problema. Somos filhos rebeldes, filhos que não querem depender mesmo do seu pai, porque algumas vezes ele não nos amou de verdade, ele não cuidou. Mas Deus ama e Ele cuida de verdade de você. Mas mesmo com tantos textos, mesmo dentro dessa realidade absoluta, que nós vamos ver caminhando para o final, mesmo dessa realidade absoluta, ainda alguns não creem e estão amargurados, sim, amargurados com Deus. São como Noemi. Você conhece a história de Noemi? Lembra da história de Noemi? A Noemi, ela foi para Moabe com o seu marido, seus 2 filhos, para viver feliz ali em Moabe. Mas o seu marido e os seus filhos morreram. E ela então volta para Belém e volta com a sua nora,
que fielmente quis acompanhá-la, porque agora Noemi é viúva, e essa nora fica com ela, chamada Ruth. E olha o que Noemi diz nesse contexto, onde ela está sofrendo e perdeu o marido, perdeu o filho, agora é viúva. Olha o que ela diz, olha em Ruth capítulo 1, verso 20 e 21. Abre lá, Ruth capítulo 1, os versos 20 e 21. Ruth 1, 20 e 21. Não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Quem é o Todo-Poderoso? O pai dela, Deus, o Deus de Israel. Pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamam Noemi, o Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Por quê? Porque ela tinha o que era mais precioso para a vida dela, que era o marido e os filhos. E ela perdeu. Eles morreram. Ela estava ali arrasada, acabou minha vida, agora eu sou uma pessoa triste, acabou a alegria da minha vida, acabou tudo. E ela continua, não me chamem de Noemi. Noemi significa agradável. Agradável significa Noemi. Mas me chamem de Mara. Mara significa amarga. Não me chamem mais de agradável, porque agora eu sou amarga. Me chamem de Mara. Acabou minha vida. Mara, ela estava como Mara agora, sabe por quê? Não foi por causa que ela perdeu o marido e os filhos. Sabe por quê? Porque ela decidiu ser órfã. Ela decidiu, no meio da sua dor, ser órfã. Ela não decidiu confiar no seu pai. Por mais que aconteça algo terrível na sua vida, Deus continua sendo o seu pai, sabe por quê? Porque Ele tem algo mais alto, muito maior, para te ensinar e te usar de uma forma extraordinária. Sabe o que aconteceu? Deus então move ali no coração de Ruth uma fidelidade muito grande a Noemi. Ia sofrer muito ao lado de Noemi sendo viúva, mas Ruth decidiu ficar com Noemi. E voltam então para Belém, e Deus então providencia, Deus sempre tem o melhor. Deus providencia o resgatador, o Boaz. E Deus traz o Boaz. Boaz então se casa com Ruth. E Noemi é muito abençoada e toda a família é restaurada por este resgatador. E não parou por aí, não só para a alegria e a felicidade de Noemi, mas para a sua alegria e para a sua felicidade de todos nós. Sabe por quê? Porque o filhinho lá de Boaz e Ruth chama-se Obed. Sabe quem é Obed? Avô de Davi. Se tornou depois avô de Davi. Davi, linhagem do nosso Jesus, o nosso resgatador, o nosso redentor. Estava tudo no plano de Deus, perfeito. Deus vem eternamente olhando, sabe para quem? Para você, para mim.
para que hoje eu possa ser filhinho, e você filhinha também. Você vê o nosso Deus como Ele tem o melhor, Pai de amor. E é este amor que restaura uma Noemi, que restaura uma Ruth, que restaura você, que Ele quer agir e operar na sua vida. Você pode sair daqui hoje acolhido, abrigado, no colo do papai, confiante, mesmo sofrendo muito, mesmo sofrendo demais, mas o seu abrigo a cada manhã, a cada noite, a cada madrugada, a cada dia, vai ser o colo do seu Abba, o abraço do seu Abba, e você não precisa de mais nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É verdade, é verdade. Deixa o Pai te acolher. E quando a gente chega para o Pai, o que Jesus fala? Busca em primeiro lugar o meu reino. Deixa Jesus reinar em você. Deixa o Pai te abraçar. Deixa, confia. Por mais que você esteja sofrendo muito, confia no seu Pai. E sabe o que você vai ter? Exatamente o amor dEle. Ele vai mudar a história. Ele vai fazer algo extraordinário. Ele vai fazer algo muito especial, porque o grande alvo dele é te amar. E usar a sua vida neste amor e glorificá-lo. Glorificá-lo. Isso hoje, para outras pessoas, para atrair mais pessoas de Deus, e você vai ser um milagre vivo. Você vai estar passando por um vale profundo, mas você é capaz de sorrir. Não um sorriso hipócrita, mas um sorriso leve, suave, de quem está sendo acolhido, amado, amada, abraçado, abraçada. Eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E o seu final será glorioso. O seu final será uma bênção. Você vai ser usado e usada na sua vida para glorificar a Deus na sua existência. E isso é o que mais satisfaz, isso é o que mais preenche e enche a nossa vida de significado, de vida de verdade de Deus. Deus te ama, Deus te acolhe, Deus te abraça. Resista agora, de todo o seu coração, a maior mentira de todas. Você não é órfão, você não está sozinho, você não está sozinha. Fale isso, creia nisso, para que os anjos todos saibam. Eu não sou amargo, eu não sou Mara, eu não sou aquele que acabou a vida, agora é só tristeza. Não! Eu tenho o meu Pai, que me ama, me acolhe, me traz a sua paz e enche o meu coração de esperança, de ânimo, de alegria. Ele é o meu Abba, meu paizinho querido. Só mais alguns versículos, só para a gente ler, e a gente vai participar dessa mesa de amor do nosso Abba. Olha João 1,12. Você conhece de cor. João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, em outra tradução, o poder, de se tornarem
filhos de Deus. Olha Gálatas 4:7. Gálatas 4:7. Assim você já não é mais escravo do pecado, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Você não é só filho, você é herdeiro. Herdeiro de vida eterna e de muito mais. Olha o que tem aqui, olha. Efésios 1:3, olha aqui a sua herança. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, a sua herança. E olha como o papai cuida. Olha aqui 1 Pedro 5:7. E tem muitos textos, mas olha, 1 Pedro 5:7, o papai, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Sabe o que Deus fez para que você vença de uma vez por todas o espírito da orfandade? Olha o que Ele fez. Veja Romanos 8:15, para você vencer de vez todo o espírito da orfandade. Romanos 8:15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente, para novamente temer, mas receberam o Espírito, que é o Espírito Santo, que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. É o Espírito do nosso Abba, do nosso papai querido, é o Espírito dele que nos acolhe, é o Espírito dele que nos abraça, é o Espírito dele que nos traz a garantia. E os textos vão falando, o Espírito de Deus, ele é poderosíssimo, muito mais poderoso do que qualquer outro espírito, inclusive da orfandade. E a operação do seu poder que opera é extraordinária, é muito grande. Deus tem toda a autoridade, Jesus tem toda a autoridade, sobre todos, tudo. Jesus falou, vão, e toda a autoridade foi me dada, vão, preguem o Evangelho, eu estou com vocês, e eu tenho autoridade sobre tudo e todos. Você comigo está seguro, você comigo está segura, diz o Senhor. Não há espaço para a orfandade, não existe espaço para a orfandade, só se você der espaço, só se você der. Concorde, decida ser filho amado, decida ser filha amada. Maior mentira, orfandade. Maior verdade, paternidade. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Aqui, olha, na nossa frente está a maior prova de que Ele nos ama como Pai. A maior prova de que Ele nos ama pelo Pai, como Pai, ao ponto, Ele ama você tanto, que Ele deu o Filho amado dEle. Aquele que deu o Filho amado dEle não vai dar para você todas as outras coisas. Você está entendendo? Aquele que deu o Filho amado dEle por você, por mim, não vai dar as outras coisas. Claro, porque Ele é o nosso Pai de amor, a esse ponto de dar o Filho dEle amado por amor a mim, por amor a você. Olha Romanos 8:29. Aqueles que de antemão conheceu,
também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Lembra o diabo? Eu vou fazer eles a minha imagem de órfão. Vai nada. Vai nada. A mim não. Não mesmo. E vocês, aqui não. Não mais. Porque, olha aqui, aqueles que Deus também predestinou para serem conformes à imagem de quem? A imagem do seu filho. Você está crescendo a imagem de Jesus, a fim de que ele seja o primogênito, Jesus, entre muitos irmãos. Jesus é o meu irmão, é o seu irmão. Nós somos irmãos do nosso querido Jesus. Ele, o primeiro filho, e nós todos adotados nele, pela a vida dele entregue a favor de você e a favor de mim. Você pode sair aqui de duas formas, só duas formas, não tem outra de você sair daqui hoje. Não tem. Ou você sai órfão, ou você sai filho. O que você escolhe? Qual que é a sua escolha, de uma vez por todas? Você vai viver movido pelas circunstâncias e achando que é o abandonado, a vítima da humanidade, a tristeza só agora, acabou sua vida? Não. Você precisa agora crer e confiar no seu Pai amado, de todo o seu coração. E saber que Ele vai, e Ele cuida e vai continuar cuidando de você. Qual a sua decisão? A sua decisão precisa ser como daquela jovem. Receber a Deus como seu Pai, em Jesus. Eu não sei se você já tomou essa decisão, crendo de fato. Nós estamos falando de ser membro de igreja. Talvez você seja membro da nossa igreja aqui, mas nunca recebeu de fato a Deus como seu Abba, como seu Pai querido. Ainda não confiou nele como aquele que cuida de você. Então sai daqui agora transformado, transformada. A decisão agora é sua. Se você crê em Deus como seu Pai amado, você decide ser filhinho, você decide ser filhinha, ou decide a orfandade. A decisão é sua. Vamos conversar com nosso Pai e tomarmos a decisão que precisamos. Querido Pai, tem misericórdia de mim. O Senhor sabe, ó Deus, como está o meu coração. O Senhor sabe, ó Deus, como está a minha fé. O Senhor sabe como eu estou, Deus. O Senhor sabe das fraquezas, o Senhor sabe das necessidades, o Senhor sabe de tudo que acontece, está acontecendo com cada um de nós. Mas agora, Deus, eu me dou ao Senhor. E me dou ao Senhor, não só como meu Senhor, não só como Deus, mas como verdadeiramente o Senhor é o meu Pai de amor, me dando tudo que o meu pai nunca conseguiu me dar, nem a minha mãe. O Senhor vai muito, muito além, por mais que eles se esforcem. Nunca vão suprir, nunca supriram o teu tão grande amor por mim.
Você que quer receber agora Jesus como teu Salvador, para que recebendo Ele você seja feito filhinho, filhinha. Ore, diga para Deus: Deus, eu sei que eu sou pecador, perdoa os meus pecados, que eu estou vendo que Jesus morreu por mim, pagou os meus pecados na cruz, e me comprou para eu poder saber e ver o Senhor como meu Pai. E eu recebo a Jesus como Salvador da minha alma, como Salvador da minha vida. Obrigado, Deus, por me salvar. Obrigado por me perdoar. Obrigado por me amar tanto assim. E agora você que é filho, filha, decida concordar com esta verdade, a maior de todas as verdades, que você é filhinho, filhinha amada. Se entrega para Ele agora, diz isso para Ele. Você e o seu pai agora, conversa com Ele. Papai, eu sou teu filhinho amado e vou viver para o Senhor. Agora é diferente. Obrigado. Obrigado por me perdoar, obrigado por me abraçar, obrigado a Deus por me acolher. E agora eu quero viver a cada dia diferente, confiado. Cada irmã aqui confiada totalmente no teu amor, sabendo que o Senhor está cuidando e que o Senhor fará tudo diferente. E no teu amor, ó Deus, nos corrigindo, nos santificando, nos transformando. Que o Senhor faça a obra, ó Deus, amorosa, papai, completa na minha vida. Eu sou o teu filhinho, cada irmã aqui tua filhinha amada. Nós nos damos ao Senhor e agradecemos no nome de Jesus. Amém.